Você já percebeu como depois dos 60 anos, muitas das coisas que nos preocupavam durante toda a vida simplesmente deixam de fazer sentido? Como se uma névoa se dissipasse e, de repente, enxergássemos a vida com uma clareza que nunca tivemos antes. Carl Jung, o maior psicólogo da alma humana, chamava essa fase de a individuação final. O momento em que finalmente nos tornamos quem realmente sempre fomos, despindo-nos das máscaras que usamos durante décadas para agradar o mundo. Hoje vou compartilhar com você 10 coisas que simplesmente não fazem mais sentido depois dos 60. E se você ainda não chegou nessa idade, preste muita atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você vive os próximos anos da sua vida. Primeiro, deixe-me fazer uma confissão. Passei anos da minha vida estudando Jung, mergulhando profundamente em seus conceitos sobre a segunda metade da vida, aquilo que ele chamava de a tarde da existência. E o que descobri me transformou completamente. Jung dizia que a maior tragédia não é envelhecer, mas envelhecer sem sabedoria. É chegar aos 60, 70, 80 anos e ainda estar preso às mesmas ilusões da juventude, aos mesmos medos infantis, às mesmas buscas vazias que nunca nos trouxeram verdadeira felicidade. Então vamos lá. A primeira coisa que não faz sentido depois dos 60 anos é viver para os outros. Sim, você ouviu corretamente. Durante toda a nossa vida, fomos ensinados a construir o que Jung chamava de persona, essa máscara social que usamos para ser aceitos. Trabalhamos em empregos que não amávamos para impressionar pessoas que nem conhecíamos direito. Compramos casas maiores do que precisávamos para mostrar sucesso aos vizinhos. Vestimos roupas desconfortáveis para eventos que não queríamos ir. Mas depois dos 60, algo mágico acontece quando você finalmente se permite ser quem você é. Quando você para de se importar se fulano vai aprovar suas escolhas ou se cicrana vai criticar seu estilo de vida. Jung observou que as pessoas que envelhecem com mais plenitude são aquelas que, na segunda metade da vida, têm a coragem de voltar-se para dentro, de explorar seu mundo interior com a mesma dedicação que antes dedicavam ao mundo exterior. Conheço uma senhora de 65 anos que passou 40 anos como contadora, uma profissão que escolheu para agradar o pai. No dia em que se aposentou, ela comprou tintas, telas e pincéis. Hoje, ela é uma pintora que vende suas obras em galerias locais. Quando perguntei se ela se arrependia de não ter feito isso antes, ela disse algo profundo. Eu precisava de 65 anos de vida para ter a coragem de decepcionar as expectativas dos outros. A segunda coisa que perde completamente o sentido é acumular coisas. E não estou falando apenas de objetos materiais, mas também de ressentimentos, mágoas, brigas antigas, orgulho ferido. Jung tinha um conceito fascinante chamado a sombra. Todas aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos, escondemos. Durante a juventude, gastamos uma energia enorme mantendo essa sombra trancada. Mas depois dos 60, carregar toda essa bagagem se torna simplesmente exaustivo demais. Você não precisa mais daquela porcelana que nunca usa, mas que herdou da sua avó e se sente culpado de doar. Você não precisa guardar mágoa daquele amigo que te decepcionou há 20 anos. Você não precisa manter contato com familiares tóxicos só porque é família. A liberdade de simplificar, de soltar, de desapegar é um dos maiores presentes que a idade nos traz. E Jung percebia isso claramente quando dizia que o processo de individuação muitas vezes envolve uma subtração, não uma adição. Tornamo-nos mais nós mesmos não adquirindo mais, mas liberando aquilo que nunca foi verdadeiramente nosso. A terceira coisa que não faz sentido é ter medo do que as pessoas vão dizer. Quer saber de uma verdade libertadora?
As pessoas estão tão ocupadas, se preocupando com suas próprias vidas, que mal têm tempo de julgar a sua. Durante décadas você provavelmente deixou de fazer coisas que queria por medo da opinião alheia. Não viajou sozinho porque o que vão pensar. Não mudou de carreira porque vão achar que sou louco. Não terminou aquele relacionamento morto porque vão dizer que não soube manter o casamento. Mas Jung nos ensinou algo revolucionário. A opinião dos outros sobre você diz muito mais sobre eles do que sobre você. Cada pessoa te vê através do filtro de suas próprias feridas, medos, invejias e projeções. Lembro de um senhor de 70 anos que começou a fazer aulas de dança de salão depois que a esposa faleceu. Os filhos achavam estranho, os amigos diziam que ele deveria guardar luto. Sabe o que ele me disse? Passei 50 anos casado com uma mulher que amava, mas que odiava dançar. Agora que ela se foi, vou honrar sua memória vivendo plenamente cada dia que me resta. E isso inclui dançar. A quarta coisa que perde o sentido é competir. A corrida acabou. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Jung observava que nos primeiros 40 anos de vida, nossa psique está orientada para a conquista externa, carreira, família, status social. Mas na segunda metade, há uma mudança natural do foco para questões internas, significado, propósito, legado espiritual. Competir com os colegas de trabalho por promoções. Competir com os vizinhos por quem tem o carro mais novo. Competir até mesmo com os amigos por quem tem os filhos mais bem-sucedidos ou os netos mais bonitos. Tudo isso se torna absurdamente insignificante quando você realmente compreende que a vida não é uma competição, é uma jornada única e pessoal. A única pessoa com quem você deveria competir é com quem você era ontem. Conheci uma executiva aposentada que me confessou ter passado 30 anos tentando provar que era melhor que seus colegas homens. Aos 62, ela finalmente percebeu que havia desperdiçado décadas de energia numa batalha que não tinha vencedor. Agora, ela disse, uso essa energia para cultivar meu jardim e escrever meu livro de memórias. E sabe o que descobri? Sou muito melhor jardineira e escritora do que jamais fui executiva. A quinta coisa que não faz sentido é postergar a felicidade. Vou ser feliz quando me aposentar, quando os netos chegarem, quando terminar de pagar a casa. Jung tinha uma frase poderosa: o medo de viver é também o medo de morrer. E depois dos 60, essa verdade se torna cristalina. Você não pode mais fingir que tem tempo infinito. Cada dia é precioso. Cada momento é uma oportunidade única. Se você quer aprender a tocar violão, comece hoje. Se quer viajar para a Itália, reserve a passagem agora. Se quer dizer eu te amo para alguém, não espere a ocasião perfeita. A vida é agora. Não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você perder peso, ou quando tiver mais dinheiro, ou quando sentir-se mais preparado. Jung dizia que muitas das neuroses que via em seus pacientes mais velhos vinham dessa recusa em viver plenamente, dessa tendência de sempre adiar, de sempre esperar pelo momento certo que nunca chega. A sexta coisa que perde o sentido é guardar energia para depois. Depois de quê? Exatamente. Durante a vida toda, você provavelmente poupou. Poupou dinheiro, poupou energia, poupou amor, poupou tempo. Para quê? Para quando você realmente precisasse. Bem, minha querida, meu querido, se você chegou aos 60 anos, esse momento é agora. Use a porcelana cara num jantar comum de terça-feira. Vista aquela roupa bonita que está guardada para uma ocasião especial. Tire aquele dinheiro da poupança e faça aquela viagem dos sonhos. Jung observava que muitas pessoas chegam ao fim da vida com imensos tesouros não utilizados. Não apenas materiais, mas emocionais e espirituais. Amor não dado,
palavras não ditas, experiências não vividas. Não seja essa pessoa. Gaste-se, use-se, doe-se, porque no final você não será julgado pelo que guardou, mas pelo que compartilhou. A sétima coisa que não faz sentido é evitar conversas difíceis. Aquela reconciliação que você adia. Aquele pedido de desculpas que engasga na garganta, aquela verdade que precisa ser dita. Jung chamava isso de integração da sombra, trazer à luz aquilo que foi mantido na escuridão. E depois dos 60, não há mais tempo para jogos, para meias-verdades, para relações superficiais. Se você precisa pedir perdão, peça. Se precisa perdoar, perdoe. Se precisa dizer a alguém que o ama, diga. Se precisa se afastar de pessoas que te drenam, afaste-se. A honra emocional se torna mais importante que a paz superficial. E Jung entendia que essa coragem de enfrentar o desconfortável era essencial para o que ele chamava de individuação. O processo de tornar-se verdadeiramente você mesmo. A oitava coisa que perde todo sentido é viver no passado ou no futuro. O passado já foi, o futuro talvez nunca chegue. Tudo o que você tem de verdade é este momento presente. Jung dizia algo fascinante. A neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O que isso significa? Que muitas vezes nos apegamos à dor do passado ou à ansiedade do futuro para evitar enfrentar a realidade do presente. Se eu tivesse feito diferente há 20 anos, não fez. E está tudo bem. E se eu ficar doente daqui a 5 anos? Talvez fique, talvez não. Preocupar-se agora não impedirá que aconteça. A única coisa sobre a qual você tem controle é este exato momento. E depois dos 60, cada momento se torna infinitamente mais precioso porque você tem a sabedoria de reconhecer sua fragilidade. Vi uma senhora de 75 anos que passava os dias sentada na varanda, simplesmente observando o jardim. Quando alguém perguntou se ela não se sentia entediada, ela respondeu: "Passei 50 anos da minha vida ocupada demais para perceber a cor exata do céu ao entardecer. Agora, finalmente, tenho tempo de ver. Por que eu estragaria isso pensando no que já passou ou no que ainda não chegou?" A nona coisa que não faz sentido é ter medo da morte. E eu sei que isso pode soar estranho, mas deixe-me explicar através de Jung. Jung não via a morte como um fim, mas como uma transformação. Ele estudou profundamente as tradições espirituais de diferentes culturas e percebeu que todas elas, de alguma forma, viam a morte como uma passagem, não como uma extinção. Depois dos 60, você provavelmente já enfrentou pequenas mortes. A morte de sonhos, de relacionamentos, de versões antigas de si mesmo. E cada uma dessas mortes foi, na verdade, um renascimento. Temer a morte é, no fundo, temer a vida. Porque aceitar a mortalidade é o que torna cada momento da vida infinitamente precioso e significativo. Jung tinha pacientes idosos que, quando finalmente faziam as pazes com sua mortalidade, experimentavam uma liberação profunda. Eles paravam de viver com o freio de mão puxado e começavam a viver com uma intensidade que nunca haviam conhecido. E a 10ª e última coisa que não faz sentido depois dos 60 é deixar de crescer. Muitas pessoas acreditam que aos 60 a vida já está definida, que não há mais espaço para mudança, para aprendizado, para transformação. Mas Jung via exatamente o oposto. Ele acreditava que a segunda metade da vida era quando o verdadeiro trabalho psicológico começava. Era quando finalmente tínhamos experiência, sabedoria e coragem suficientes para mergulhar nas profundezas da nossa alma e emergir transformados. Você nunca é velho demais para aprender uma nova língua, para fazer novos amigos, para mudar de opinião sobre algo que acreditou a vida toda, para curar feridas antigas, para desenvolver novos talentos.
O cérebro continua capaz de criar novas conexões neurais até o último dia de vida. A alma continua capaz de expandir-se indefinidamente. O coração continua capaz de amar de formas que você nem imagina. Conheci um senhor que começou a aprender violino aos 68 anos. Quando alguém zombou dizendo, "Você nunca será um virtuoso começando tão tarde", ele respondeu, "Não estou tentando ser um virtuoso. Estou tentando ser uma pessoa que toca violino. E já sou." Jung dizia que a maior sabedoria da velhice é entender que você não precisa ser extraordinário. Você só precisa ser autenticamente você. E essa autenticidade, essa coragem de ser imperfeito, vulnerável, real, isso é extraordinário por si só. Então, se você tem 60 anos ou mais, ou se está caminhando para lá, deixe-me dizer uma coisa. Você está entrando na fase mais libertadora da vida. A fase onde finalmente pode largar o peso de todas essas coisas que nunca fizeram sentido. Você não precisa mais viver para os outros. Não precisa acumular coisas, não precisa temer opiniões, não precisa competir, não precisa postergar a felicidade, não precisa guardar energia, não precisa evitar conversas difíceis, não precisa viver no passado ou no futuro, não precisa temer a morte e definitivamente não precisa parar de crescer. O que você precisa fazer é exatamente o oposto de tudo isso. Precisa viver para si mesmo com uma intensidade que honre cada ano que você viveu. Precisa simplificar sua vida e encher os espaços vazios com o que realmente importa. Precisa ter a coragem de ser quem você é, sem pedir desculpas e sem explicações. Jung passou os últimos anos da sua vida numa torre de pedra que ele mesmo construiu, às margens de um lago na Suíça. Lá, ele pintava, escrevia, contemplava, recebia amigos, cozinhava, trabalhava com pedras. Ele estava fazendo exatamente o que sua alma pedia, sem se importar se isso parecia estranho ou não produtivo para os padrões do mundo. Quando perguntaram a ele, já perto dos 80 anos, qual era o sentido da vida, ele respondeu algo profundo. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. E essa é a verdade libertadora dos 60 anos em diante. Você finalmente tem a sabedoria, a experiência e a coragem para escolher quem você quer ser, livre das expectativas que carregou durante toda a vida. Então vá em frente, solte o peso, simplifique, ame sem medo, viva sem arrependimentos, ria alto, chore quando precisar. Dance mesmo que ninguém esteja olhando, ou especialmente se alguém estiver olhando e desaprovando. Porque no final, a única coisa que realmente importa é essa. Você viveu de verdade, você foi verdadeiramente você. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo na sua alma reconheceu essas verdades. Talvez você esteja pronto para soltar o que não faz mais sentido e abraçar a liberdade extraordinária que a idade traz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários qual dessas 10 coisas mais ressoou com você. E se você sente que está pronto para essa jornada de libertação, de individuação, de tornar-se verdadeiramente quem você é, inscreva-se neste canal. Porque ainda temos muito a explorar juntos sobre a sabedoria profunda da segunda metade da vida, sobre os ensinamentos de Jung para a alma madura, sobre como envelhecer não com resignação, mas com dignidade, poder e alegria. A tarde da vida pode ser a mais bela de todas, mas só se você tiver a coragem de viver cada momento dela com a verdade, a autenticidade e liberdade que você merece. Até o próximo encontro. E lembre-se, você nunca é velho demais para se tornar quem você realmente é.